Um vídeo registrou ontem um momento em que o trem acerta em cheio a lateral de um ônibus escolar, um ônibus da PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais lá de Jandaia do Sul. Duas meninas morreram na hora, elas eram alunas da instituição. O Murilo já está colocando as imagens, e aí eu não sei se dá para criar muito juízo de valor sobre o que aconteceu. Eu vou pedir para inicialmente o André falar com a gente, ele contar, porque ele acompanhou esse caso ontem lá. Eu gostaria que o André fizesse um resumo para a gente de tudo que ele viu e ouviu por lá ontem em Jandaia do Sul, para que aí os meus colegas pudessem fazer os comentários dele. Então, André, o trem vem ali numa situação absolutamente normal. A gente vê que um carro do outro lado da ferrovia, ele para, e o ônibus ele vem ali numa situação, não freia, a imagem é muito ruim de ver. Eu estava comentando com o André antes de a gente começar o programa, na hora que eu vi a primeira vez ontem, eu fiquei bastante emocionado, porque não é realmente uma imagem agradável quando se trata de crianças e ainda crianças especiais. André, eu gostaria que você contasse pra gente, pro ouvinte, o que você pôde presenciar lá em loco. Paulo, bom, eu estou acompanhando desde da hora que o fato aconteceu. Fui para Jandaia do Sul. Uma cena de guerra no local. Uma cena muito triste, uma cena que fazia tempo que eu não assistia assim de perto. A gente vê uma situação por vídeo é uma coisa. Quando você está no local, a situação é outra, né? Aquelas crianças todas deitadas, caídas, chorando, pais desesperados, socorristas não sabiam quais eram as mais graves para atender com mais urgência. Então, assim, todas espalhadas no chão, duas infelizmente mortas, são duas primas, uma de 15 anos, tá? Então, elas vão ser veladas agora em Jandaia do Sul. A gente lamenta muito. Bom, lamenta muito, porque opiniões agora. Quem é o culpado? Quem é o culpado? É o Ratinho Júnior, que nasceu em Jandaia do Sul? É o prefeito Lauro Júnior, prefeito de Jandaia? É a Rumo, que é a empresa que administra a locomotiva? De quem é o culpado? De quem é a culpa? É do motorista de 43 anos que foi ouvido ontem e liberado, porque ele prestou socorro, então ele foi liberado. De quem é a culpa agora? Então, assim, Paulo, dá para ver na imagem que do outro lado, um motorista de um automóvel de passeio, ele para, porque ele vê a locomotiva vindo. Um segundo antes, um rapaz de uma moto, ele também passa, mas aí o motorista do micro-ônibus, ele não sei o que acontece. Será que vai dar tempo? Então, assim, ele foi ouvido pelo delegado, e qual que é a alegação dele, Paulo? Mato alto. Me desculpa, o micro-ônibus ele é um veículo maior, então ele teria uma visão melhor para ver ali a vinda da locomotiva. Então isso para mim, desculpa, não é uma alegação que vai me convencer. Cada um tem a sua opinião, mas assim, ele deveria ter parado ali, olhado dos dois lados e depois, né, decidido se vai ou não. Porque ele está transportando crianças, ele está transportando pessoas, e principalmente crianças especiais, que precisam de cuidados especiais. Então, assim, o motorista tem a culpa dele, sim. Se ele vai ser preso ou não, acredito que ele não vai para a cadeia. Ele não vai para a cadeia, tá? Tomou uma repercussão muito grande, mas eu acho que ele não vai para a cadeia, tá? Mas agora uma perícia terá que ser feita. A velocidade da locomotiva é a velocidade permitida? Eu não sei se existe uma velocidade para a locomotiva ali. Na área urbana, né? Nesse caso, né? Tem diferença. Então, assim, olha, ontem eu quero parabenizar aqui os socorristas. Eu falei com o médico Maurício Lemos, que esteve no local ontem. Falei, André, a gente não sabia por onde começar, por onde pegar, quem que era mais grave ali. Então, eles trouxeram aqui para Maringá de helicóptero 4 crianças, tá? Essas 4 estão em estado gravíssimo, entubadas. Outras também foram para outros hospitais da região, Londrina, Apucarana, Araponga, Jandaia, Mandaguari. Então a gente espera agora e vamos orar a Deus para que essas crianças saiam dessas enfermidades, porque a tragédia já aconteceu. Agora, ontem um prefeito falou aqui na bancada, ontem no programa da noite, eu acompanhei o programa da Kelly Moraes, e ele falou, notificamos várias vezes a empresa Rumo, mas só notificar não adianta. Teria que ter colocado uma cancela com sinal sonoro, igual existia aqui em Maringá. Inclusive aqui em Maringá, hoje na Avenida Paranavaí, não se tem cancela.
há muitos anos e não aconteceu tragédia. Estão esperando acontecer morte na Paranavaí. Então, assim, não tem cancela em Maringá. E lá não tem. Então, assim, prefeito Lauro Júnior, não adianta só ficar notificando a empresa. De quem que é a competência de colocar uma cancela? E a cancela custa quanto? 10 mil, 20 mil, 30 mil? Vamos fazer uma vaquinha e vamos colocar uma cancela lá em Mandaguari, em Jandaia do Sul, aliás. Porque, assim, todo ano tem tragédias em Jandaia. Acidentes envolvendo trem, Paulo. Então, assim, precisa fazer alguma coisa. E agora deixaram acontecer uma tragédia e agora vamos pensar em colocar a cancela. Então, assim, deveriam ter colocado essa cancela há muito tempo, Paulo. Vamos fazer o seguinte, alguém de vocês tem alguma pergunta pro André? O André esteve lá. Se alguém tiver alguma pergunta, depois eu vou abrir para vocês fazerem nos comentários. Você tem alguma pergunta? André, você falou sobre a cancela. Tinha outro tipo de sinalização? Eu vi ali que tinha uma placa só, mas tinha algum sinalizador que tenha luz, alguma coisa? Não? Olha, acredito que não. A população falou ali que não tem nenhum... Eles não emitem sinais sonoros ali. Tem uma placa, pare, tá? Mas não... Igual aqui, não sei se você lembra, aqui em Maringá, além da cancela fechar, tinha aquele barulho, né? Bem grande, ali que você escutava, que ali estava passando uma locomotiva. Então não tinha, lá em Jandaia do Sul não tem. Além de não ter a cancela, não tem nenhum sinal sonoro. Mais alguma questão? Eu gostaria de perguntar para o André, porque assim, na imagem, realmente, primeira vez que eu vi, e vi aquele matagal ali, porque assim, ali na beira parece que não tá tão alto, mas pode ser que mais pro meio esteja. Então talvez, que a gente não tá no local, não sabe. Se aquela rua era meio que um declive, né, vamos supor, o ônibus estava subindo, não sei se essa rua é assim ou se ela é plana. Não, é plana. Ela é bem plana. Plana. Então, porque gera essa dúvida pra gente, né? Será que esse mato alto não atrapalhou a visão? Então, realmente, né, a altura do essa é a alegação do motorista, sabe? Mas, assim, eu não sei se ele foi orientado por algum advogado, mas acredito que nenhum advogado acompanhou ele na hora do depoimento, né? Uhum. Só que ele teve que ser retirado ontem do local lá, Paulo. Eu estava lá, até porque ele se feriu um pouco, tá? Ele ficou ferido, mas levemente. Mas tinham pais ali que queriam realmente cometer a justiça com as próprias mãos ali. E é até perigoso. Até recebi uma informação agora, por volta de 1h da manhã, que ele nem está mais na cidade, tá? Ele foi orientado a deixar a cidade porque tem pais que podem fazer algo contra o motorista. Você tem, Agnaldo? Eu ia perguntar, André, quando você chegou lá, se o motorista ainda estava. Ele disse em depoimento que também ele saiu do local por causa disso, né, com medo dessa represália. Ou ele foi orientado a sair? Na verdade, ele se feriu, Aguinaldo. Quando eu cheguei, ele já não estava mais no local, né? Ele já tinha sido levado por populares, né? Ele não foi levado por socorro, tá? Ele foi levado por populares porque ele ficou realmente com medo de morrer no local ali, mas ele estava ferido. Mas mesmo ferido depois, ele foi para a delegacia, foi ouvido, né? Então, assim, a gente lamenta muito, até mostrei uma foto para o Paulo de uma criança que tem síndrome de Down, está entubada, o caso é muito grave. E eu fiquei muito comovido com esse fato que aconteceu ontem em Jandaia. E agora, diante dessa circunstância, dessa tragédia, Paulo, que aconteceu, agora precisa realmente colocar uma cancela hoje, instalar hoje uma cancela lá. Se for barato ou caro, tem que colocar, o prefeito tem que se mobilizar, deputados têm que se mobilizarem, governador, a empresa Rumo, alguém tem que instalar hoje uma cancela para funcionar e nunca mais ter mortes ali.